Glórias ao Senhor, Deus eterno, Deus de maravilhas, Senhor, Criador e o nosso Redentor. A Ele a honra, a glória, o poder, porque Jesus é a beleza da igreja, da sua comunidade espiritual. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, que são as parábolas que vão ilustrar e nos dar uma perspectiva mais concreta do reino dos céus, do reino de Deus. Existem várias. Eu destaquei uma porque eu tenho pensado bastante nessa dualidade que caracteriza a igreja histórica. Olha o que eu disse, igreja histórica. E que Jesus vai descrever bem, falando de joio e de trigo. E muitas coisas Jesus vai falar aqui nessa parábola, que é importante demais que nós entendamos. Então eu vou ler o texto. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam, os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, zizânia. E seguiu seu caminho, mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: não. Para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo, com ele deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi ao ceifeiro: colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Glórias a Deus eterno e ao Espírito que inspira a palavra da verdade, que faz mudanças matriciais e que afeta poderosamente o nosso princípio diretivo, a nossa estrutura de significados, fazendo transformação real, verdadeira e genuína que caracteriza o trigo. Note bem, essa parábola é fantástica. A riqueza que essa parábola nos fornece dá um livro tranquilamente. Mas nós vamos entender algumas delas hoje e perceber como isso se expressa no movimento evangélico como temos hoje, nesse montoeiro de igrejas, de templos, e que nós caracterizamos como o crescimento da obra de Jesus. Isso é muito questionável. E por que, pastor, é muito questionável? Por vários fatores. Eu creio que eu irei estar tratando deles de modo mais enfático, começando aqui pela parábola do reino. Precisamos realmente acordar do ponto de vista de uma profunda experiência de reavivamento que aponte para a presença poderosa de Deus primeiro em nossas vidas, porque tanta coisa que nós realmente vemos presentes na igreja que são uma negação explicitada do que é de fato o reino dos céus, né? Então, olhando para a parábola, nós temos muitas lições. E a primeira delas é que Jesus deixa claro que vai coexistir nesse processo histórico aqueles que verdadeiramente foram transformados, alcançados, redimidos, regenerados e nasceram de novo. E aqueles que não. Aqueles que tão somente receberam um verniz religioso. Aqueles que tão somente ensaiaram bem a coreografia do dogma, da fé. Aí fé com aspas, né? Não é fé salvadora, salvífica, mas é fé religiosa, fé sobrenatural também, até às vezes. Jesus disse que vão estar presentes. Notem que quando os donos da casa... Então, a priori, Jesus aqui não está fazendo uma
uma alegoria. Ele não tá tratando de uma alegoria, é uma parábola. Então você não pode ficar preso em todos os detalhes, porque é a lição central, que é importante nesse gênero literário chamado parábola, nessa figura chamada parábola, né? Então, para a gente não esquecer isso. Então, aí ele, na parábola, nessa pequena história, ele então diz, olha, aí chegaram os trabalhadores, e eles falaram assim, bem interessante isso. Mas, Senhor, não foi a semente boa que nós colocamos? Sim. E por que tem zizânia? Por que tem joio? Aí ele vai falar assim, foi o inimigo que fez isso. Né? Aí eles disseram, como resposta, queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos seus filhos, colhei juntos primeiro o joio. Sabe o que Jesus está dizendo? Às vezes do trigo, ou seja, às vezes aquele crente que passou pelo novo nascimento, que teve uma experiência genuína, autêntica de Deus, pode passar uma crise espiritual tão intensa, tão grande, o seu tanque, o seu reservatório pode estar entulhado do lixo dos filisteus, de tal maneira que ele vai parecer joio. Ele vai parecer até que não é de Deus e cristão, mas é. E nós não temos o caráter avaliativo necessário, suficiente para fazer essa distinção. Por isso que Jesus em outro lugar vai dizer, não julgueis para não serem julgados, porque nós podemos cometer erros terríveis nesse processo, nesse exame de consciência. A gente tem que ter cuidado. Jesus falou, não. Deixe que eles caminhem nesse processo histórico. Na consumação, no dia de resolver as coisas, aí sim, eu, que tenho a capacidade e a autoridade, o poder e a própria existência para fazer isso, vou fazer. Aí eu vou arrancar o joio primeiro. Eu vou tirar. Eu vou fazer a distinção. Agora não. Então isso é muito importante. Outra coisa importantíssima é que, apesar disso, o verdadeiro crente sempre será uma boa semente. É interessante que se eu pegar aqui meu Novo Testamento grego, a expressão que ele vai usar é kalon sperma, boa semente. Aqueles que são de Jesus são pessoas comprometidas com o bem. Estão engajados no processo de salvar primeiro a ele mesmo. Estão comprometidos com uma busca incessante de retirar de fora de si o pecado e se aproximar mais e mais de Deus. Não está dizendo que o crente verdadeiro não passará por crise. Jesus está dizendo claramente aqui, olha, cuidado que às vezes tem trigo que passa crises profundas de consciência, inclusive. Mas no fim das contas eles vão ser boa semente. Então, se você é de Jesus, você não vai ser nunca uma zizânia, um joio, você vai ser boa semente. E a sua vida vai fluir isso, porque o Senhor disse que quando o Espírito doce, Espírito poderoso, Espírito entrasse em nossas vidas, ele iria produzir uma fonte de vida tão poderosa que primeiro iria regar a nossa vida e iria fluir para a vida dos outros. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso só faz a boa semente. Que evidentemente Satanás tenta entulhar os reservatórios, os tanques. E precisamos desentulhar os tanques com boa semente. Vivenciar essa verdade de ser uma boa semente. Outra coisa importante, eu quero encerrar com isso, é que a boa semente vai produzir fruto. Porque notem bem, foi o fruto que distinguiu isso. Foi o fruto que realmente deixou claro as coisas. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. O verdadeiro crente produz fruto. E Jesus deixa claro isso quando ele vai falar da alegoria aí em cima. A alegoria, ele vai chegar e vai dizer, olha, se você, como o caule, estiver em mim,
essa seiva de vida vai entrar em você, essa Zoe, essa vida espiritual celestial do trono da graça, vai fazer uma mudança tão profunda que as pessoas vão dizer assim, é uma outra pessoa. E essa é a essência do novo nascimento. Não, não é a mesma pessoa, é uma pessoa diferente, porque vai fluir rio de água viva, a seiva vai gerar e ela vai arrebentar em profunda frutificação para a glória do nosso Deus. Paulo vai dizer que a diferença é que quem é joio produz a obra da carne, quem é de Deus produz o fruto do Espírito poderoso que é Jesus entrando em nosso caráter e produzindo profundamente emoções, sentimentos e inclinações que glorificam o seu nome. É efetivamente o Espírito mudando a nossa identidade, nos fazendo de verdade pessoas que pertencem e que refletem a luz de Jesus, a glória, o Shekinah, o cabode de Jesus. E todo o Icabode, e toda a desgraça e toda a antiglória fora de nós e de nossas vidas. E vivemos frutificando para a glória de Deus.